Quais seriam? Então, nesse sentido, na educação à distância, por exemplo, a tutoria e os objetos de aprendizagem são esses elementos de mediação tão importantes. Não é só deixar lá, né, para o aluno de qualquer jeito, mas é trazer, né, fazer essa mediação e auxiliá-lo nessa ponte, né, que a didática nos possibilita entre sujeito e objeto de conhecimento. E aí você pode falar, e os cursos autoinstrucionais? Os cursos autoinstrucionais têm suas próprias dinâmicas de mediação. Então, por exemplo, os feedbacks bem elaborados, no momento certo, são elementos de mediação. Embora eu não esteja ali, naquele momento, interagindo, mais tete a tete, vamos dizer assim, né, com o tutor, por exemplo, o objeto de aprendizagem, os cursos autoinstrucionais, eles requerem ainda muito mais desvelo e preparação do que os com tutoria, porque os objetos de aprendizagem, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles precisam de falar por si só, né, de dar conta dessa mediação por si só. É mais difícil, mas é possível quando bem feito, né? Bom, então, nesse sentido, um bom mediador, ele traça um roteiro detalhado sobre o caminho que ele quer percorrer, né? Precisa ter muito claro qual é a sequência didática, propõe essas ações diversificadas para chegar lá, sempre partindo dos conhecimentos prévios dos alunos. Então, eu estou começando um processo com quem? Preciso conhecer o grupo de alunos. E qual é o caminho que a gente vai fazer para isso, né? O que ele já sabe? Então, partindo do zero, estamos falando com um grupo que já tem, né, uma certa experiência no tema, então isso precisa estar lá no planejamento e estar o tempo inteiro sendo revisitado. Investiga o inesperado e o inusitado, então as coisas vão acontecendo. Eu vou concluir compartilhando com vocês um dos eixos lá do meu trabalho do doutorado, e, por exemplo, a evasão é alguma coisa que está acontecendo ali na nossa vista e muitas vezes a gente não está tomando nenhuma atitude, né, para sanar isso. Vou dar outro exemplo, a própria avaliação. Se eu entendo que a avaliação é elaborar uma prova, um questionário, enfim, qualquer atividade avaliativa, disponibilizar essa avaliação, corrigir, lançar nota, eu não fiz o uso educativo da avaliação, porque a principal coisa que era poder olhar para isso e entender, investigar o processo na aprendizagem, eu abri mão dele. Eu sempre falo que é como exame de laboratório. Então, eu fui lá, escolhi o sangue, fiz o exame, recebi o resultado que meu colesterol está alto, botei na gaveta e acabou. Então, para que adianta essa informação? Se eu, trazendo aqui para a educação, então, se eu fiz uma avaliação com um grupo de alunos, eu apurei resultados, eu preciso refletir sobre isso. Vou dar só 2 exemplos. Qual foi a nota média dessa turma? Quando eu somo todas as notas, divido pelo número de alunos, como é que nós estamos? Isso pode ser um indicador que me ajuda a refletir. Outra coisa, faz uma estatística rápida. Das questões, eu apliquei 5 questões. Qual foi a que teve mais erro, né? Que as pessoas menos acertaram? Isso me traz uma mensagem. Será que foi mal elaborada a consigna da avaliação, a pergunta? Os alunos não entenderam? Ou ali tem um indicador de que a gente precisa voltar nesse conteúdo porque não ficou bem assimilado? Então, isso tudo a gente precisa ir pensando e constantemente ressignificando o roteiro inicial, né? Naquela lógica do PDCA, né? Então, eu planejo, aplico, avalio e, a partir das reflexões que a avaliação me traz, eu volto para o início do processo e ressignifico o roteiro. Essa é uma frase da professora Jussara Hoffmann, que é uma autora bem importante aí na área da avaliação da aprendizagem, e ela escreveu um livro lindo que chama As Setas do Caminho, que foi fruto das reflexões que ela foi fazendo durante o caminho de Santiago de Compostela, que ela trilhou como peregrina, né? E ela diz assim, que nesse caminho ela encontrou vários tipos de guias pagos, guias voluntários,
alguns que só davam dicas. E ela falou, os melhores foram aqueles que percorreram comigo, que foram junto comigo, enfrentaram as mesmas dificuldades e sempre me provocavam a andar, não desistir. Então, essa acho que é uma boa imagem do que é um bom mediador.